A Alegoria da Caverna de Platão, escrita por volta de 375 a.C., ou seja, cerca de 2.300 anos atrás. É uma das histórias mais profundas da filosofia e continua extremamente atual. Platão nos pede para imaginar um grupo de pessoas presas dentro de uma caverna desde o nascimento. Elas estão acorrentadas de modo que só conseguem olhar para a parede à frente. Atrás delas existe um fogo, e entre esse fogo e os prisioneiros passam pessoas carregando objetos. Esses objetos, eles projetam sombras na parede. E para os prisioneiros, essas sombras são a única realidade possível. Eles jamais viram outra coisa. Então acreditam que aquilo é o mundo verdadeiro. Um dia, um dos prisioneiros é libertado à força. Ele é obrigado a se virar e ver o fogo e os objetos reais. No início, sente dor, confusão e medo. A luz incomoda seus olhos. O fogo cega e tudo parece estranho demais. Aos poucos, ele percebe que as sombras não eram a realidade, eram ilusões. Depois disso, é levado para fora da caverna. A luz do sol é ainda mais dolorosa. Com o tempo, ele se acostuma e passa a ver o mundo como realmente é: árvores, pessoas, animais, o céu, o sol. Ele entende que aquele mundo é infinitamente mais verdadeiro do que as sombras lá na caverna. Movido pela compaixão, ele volta para avisar os outros. Só que agora, acostumado com a luz, tem dificuldade de enxergar no escuro. Os prisioneiros acham que ele enlouqueceu, rejeitam o que ele diz e ficam indignados com a possibilidade de que tudo o que acreditaram a vida inteira não passa de uma mentira. Alguns até consideram matá-lo para proteger a verdade que eles acabam conhecendo. Platão utiliza a alegoria para mostrar o conflito eterno entre ignorância e conhecimento. A maioria das pessoas vive como os prisioneiros, acreditam apenas no que veem na superfície, seguem opiniões sem refletir, distraem-se com sombras. A educação e o conhecimento são um processo dolorosos para sair da caverna. No começo machuca, confunde, causa resistência, mas é o único caminho para se ver a realidade. O filósofo Platão é aquele que consegue enxergar a verdade, mesmo sabendo que pode ser rejeitado. Ele busca ajudar os outros a despertarem. Essa rejeição não acontece apenas na filosofia. Robert Greene explica isso de forma brilhante na 38ª lei das 48 leis do poder. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. A mensagem é clara. Quando você mostra ideias muito diferentes das do grupo, desperta inveja, hostilidade, oposição e até perseguição. Ser diferente demais incomoda, ameaça, fere o ego alheio. Por isso, Quinn diz que devemos preservar nossa originalidade por dentro e por fora agir com estratégia. A sociedade ela tolera apenas uma pequena dose de originalidade, ele afirma. É a mesma dinâmica da caverna. Falar a verdade pode colocar a sua vida em risco. Essa metáfora também se conecta profundamente com o universo de Matrix. Os prisioneiros representam as pessoas presas ao sistema, vivendo conforme padrão, distraídas, sem questionar. Aqueles que despertam, como Neo, Morpheus e Trinity, passam a ser perseguidos pelos agentes, que são programas criados para manter a ordem e impedir que humanos descubram a realidade. Morpheus diz a frase clássica: a maioria dessas pessoas não está preparada para despertar, tão desesperadamente dependentes do sistema que farão de tudo para protegê-lo. E completa: Matrix está em toda parte, está ao nosso redor mesmo agora. É um mundo que acredita ser real, para que não perceba a verdade. Que você é um escravo nele. Como todo mundo, nasceu em um cativeiro, uma prisão que não pode ver, sentir ou tocar, uma prisão para sua mente. Na vida real, as sombras da caverna são as distrações modernas, influencers, fofocas, briga entre torcidas, reality shows, escândalos de celebridades, discussões políticas que no fim das contas não mudam em nada, vícios que anestesiam a mente,
O pão e circo que mantém a população ocupada enquanto o tempo vai passando. Pessoas que acampam dias para ver seu ídolo, usam fraldas para não perder o show, brigam por políticos que se abraçam nos bastidores. Vivemos num teatro em que acreditamos ser os protagonistas, quando na verdade somos apenas espectadores manipulados. Já nascemos com nome, número, CPF, regras, horários e ordens. Você deve obedecer, não questionar. Até pedir para ir ao banheiro pode ser regulado em alguns lugares. Que liberdade é essa? Crescemos devendo obediência ao Estado, à família, ao professor, ao chefe, ao sistema. Quase nunca aprendemos a obedecer a nós. Somos domesticados desde o nascimento até a morte. Quando despertarmos, muitas vezes já é tarde demais para mudar. A maioria foi ensinada a jogar o jogo da submissão, da obediência e da repetição. Mas pare e reflita sobre as pessoas de maior sucesso que conhece. Quantas realmente precisaram de faculdade, mestrado, doutorado? Não estou dizendo que estudar é inútil. O que eu estou dizendo é que os tempos mudaram. Em 2025, o que funciona antes, talvez não funcione da mesma forma hoje. O mercado está saturado em algumas coisas. A lei da oferta e demanda é clara. Quanto mais profissionais iguais, menor o valor individual. Ainda é possível mudar de vida com faculdade? Sim, só que é mais difícil. E Mark Twain nos lembra: toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Fomos programados para servir ao sistema. O ser humano busca poder. Quando consegue poder, busca controle. Por que bilionários investem milhões em pautas progressistas, culturais e comportamentais? Porque enfraquece a família, o conservadorismo, o senso de nacionalidade, que vai beneficiar justamente quem quer manipular. Sociedades fracas são fáceis de dominar, povos divididos, mais simples de controlar. A partir de agora, questione os seus resultados, observe sua vida, o que tem feito, com quem convive, os ambientes que frequenta. Repetindo as mesmas ações, terá os mesmos resultados. Nada muda sem mudança. Tenha metas reais, pequenas, pode ser mensais, anuais. Prepare-se para enfrentar os seus monstros, porque quanto mais você adia, maiores eles ficam. É mais fácil você derrotar um monstro aos 18 do que aos 35 anos. O padrão se fortalece com o tempo. Sair dele vai exigir cada vez mais esforço. Retornando a Platão, muitas pessoas sabem que estão na caverna, mas ainda assim escolhem ficar, porque mudar dói. É mais fácil continuar com vícios, hábitos antigos, distrações, do que enfrentar a luz do sol. Outra verdade dura é que quem busca conhecimento muitas vezes sofre mais. A Bíblia diz: quanto mais sabe o homem, mais aborrecimentos ele tem. Quanto mais sabe, mais sofre. Quanto mais você entende como o mundo funciona, mais percebe o vazio das festas, o superficial das conversas, a falsidade das rotinas, o teatro da sociedade. Você deixa de conseguir usar máscaras. A caverna representa tudo o que nos mantém pequenos. O sol é a liberdade, seja geográfica, emocional, intelectual. Acesso a conhecimento, a descobrir quem você realmente é, o que deseja fazer da vida. Lembre-se, memento mori, tempos fugir. O tempo voa e você vai morrer. Arrisque, busque conhecimento e conforto. Não se esqueça o que realmente importa. Da terra viemos, à terra voltaremos. Em 100, 150 anos, não estaremos mais aqui. Nada que acumulou estará com você. Se estivesse gravemente doente, estaria preocupado com seu carro novo, o carro do ano, ou a casa nova? Ou venderia tudo para tentar sobreviver e proteger sua família? Quem que estaria realmente ao seu lado? A obsessão por bens materiais também é parte da matriz. E repito, a obsessão. A obrigação de você também se casar, escolher uma profissão aos 17, de seguir o fluxo, tudo isso faz parte do sistema que te limita. Mostrar a verdade é um ato de coragem, que pode custar a sua reputação, suas relações e até
sua vida. Mas ainda assim, buscar a verdade é o único caminho para a liberdade. Falando em Matrix, o agente Smith ele representa a consciência do sistema. A falha é que percebeu aquilo que é real. Ele enxerga os humanos como um vírus, invade ambientes, consome recursos e segue para o próximo. Algo descrito em filmes como Lorax e Avatar. Líderes mundiais apontam hipocrisias globais, países que poluem, criticam outros, eventos ambientais destroem a natureza para parecerem bonitos nas fotos. A própria COP30 é exemplo disso. Somos a espécie mais inteligente e a mais destrutiva no mesmo tempo. Neil é o oposto de Smith. Enquanto o Smith já sabe o que é a realidade, a verdade, o Neil está buscando encontrá-la. Na cena da pílula azul e vermelha, Morpheus oferece a escolha definitiva: permanecer na ilusão, no confortável, ou encarar a realidade dolorosa. Os nomes dos personagens também carregam significado. Morpheus é o deus dos sonhos. Ele oferece a Neo a chance de acordar. O caminho é difícil, envolve quebrar crenças, enfrentar pessoas, mudar identidades. Contraponto disso é Cypher, que preferiu a mentira, a sensação falsa de conforto. Traiu a verdade para voltar ao sonho. Como dizia Tio Ben, o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando Neil descobre a verdade, ele se torna responsável pelo que fará com ela e passa a ser perseguido por isso. O sistema faz e fará de tudo para silenciar quem desperta. A verdade é difícil, exige observar, analisar, revisar todas as crenças que você acumulou na vida. É desconfortável ver que política é teatro, que religião pode ter falsos profetas, que economia é mostrada na TV. É diferente do que você sente no bolso, que o imposto inflacionário devora sua renda, que sacar o seu próprio dinheiro requer justificativa, como se você estivesse cometendo um crime. Experimente, faça o teste e tente sacar 5 mil, 10 mil reais para ver se o dinheiro realmente é seu. No fundo, somos treinados para não enxergar. O meu convite final é simples: desperte, questione, pense por si, ver se aquilo que implantaram na sua mente é real ou apenas programação para que você não descubra o seu verdadeiro e total potencial. Buscar a verdade é uma jornada solitária, mas necessária. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Quando chegarmos a 1.000 inscritos, vamos lançar o famoso corte alvo de cria. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.